Cristo, amém? Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus mais uma vez por esta tarde que Ele nos concedeu. Também louvo a Deus pelo livramento que o Senhor deu na vida do meu esposo, né? O dia de hoje. Ele está fazendo uma campanha no monte e ao sair de manhã, ele disse: tchau, filho, eu estou orando por você. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua ida, levando o nosso filho e a nossa casa. E foi. E eu disse para ele assim: amém, filho, que hoje o Senhor lhe guarde com livramento. E ele trabalha, né? Todo mundo sabe que ele é pedreiro. E ali naquele momento vieram trazê-lo em casa, né? Por volta de quase meio-dia, porque houve um acidente com a lixadeira, quase decepou o dedo dele fora. Mas a misericórdia de Deus não permitiu, né? Então, por isso, louvamos pelo livramento desta tarde. Vamos entrando na palavra do Senhor, né? A palavra nos fala hoje em São Mateus 19, verso 6, onde diz: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Nós estamos vivendo um tempo sobre a face da terra, onde o adversário mais entra e trabalha é no meio do casamento, é na união, é no meio da família, né? E quando a palavra de Deus diz o que Deus uniu, ninguém separa, ele está dizendo, né, o que ele ligou, o que ele juntou, o que ele prendeu, né, o que ele anexou, só ele tem o poder de separar. Só que a Bíblia vai dizer que, lá em Provérbios, as nossas ações, ela não só impede Deus trabalhar, mas também permite muitas coisas acontecer, aonde vem a própria ruptura naquilo que o Senhor anexou, naquilo que o Senhor uniu. Nós vejamos os dias de hoje. O adversário, ele está entrando, né, com uma, vamos dizer assim, o assinado dele hoje é desta forma: faça tudo o que for para ser feliz. Assinado adversário. Por que isso daí? Porque o tudo que ele quer colocar, mesmo pessoas sendo casado, você é livre para fazer o que você quiser. Como se você não tivesse mais, né, um casamento unido por Deus. E nós estamos vendo uma nova ordem saindo. A lei de Deus é, né, que aquilo que o Senhor une, ninguém separa. E nós vemos também que o nosso Deus, quando nós casamos, ele diz assim: eu vos declaro marido e mulher. Agora o adversário cria uma lei dizendo, né, eu vos declaro duas pessoas. Por conta daqueles que querem viver uma vida errônea. Estamos vivendo dias sobre a face da terra, cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Dentro deste texto, deste tema, hoje, né, eu falo para os irmãos que ontem ficou muito gravado em meu coração a palavra que a nossa irmã Luzimar trouxe para nós, falando sobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando ali o Monte Moriá, falando sobre uma criança sendo posta, né, pronta para ser
sacrificado. Mas o Senhor, com a sua intervenção, ele entra. E hoje eu quero trazer para nós, dentro dessa palavra, algo curto, mas bastante valioso para nós. Nós vemos que, quando a Bíblia diz que o homem, quando casa, tem que deixar a mulher, esposa, filho, ainda existe muitos, tanto homem quanto mulher, que ainda não deixou a sua mãe, seu pai, né? Tudo ele corre ou ela corre, achando que pai e mãe vai ali poder ajudar, socorrer, mas tem coisas que é você e Deus na situação. Tem coisas que pai não vai interferir, tem coisas que mãe não vai ajudar, somente em oração. Porque existem situações que você vai viver você e Deus. Existem situações que não tem segundo. Existem situações que não tem terceiro. Existem situações que é você e Deus passando. O que eu quero dizer para nós nesta tarde, nós observamos a palavra de Deus quando ela fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê e aí por diante. Hoje nós vemos que num casamento é muito fácil alguém dizer assim, ou o homem ou a mulher, eu te amo. Eu te amo, por você eu faço tudo. Nós costumamos dizer aqui em casa que esse amor fica só para Jesus. Por quê? Observamos a realidade que estamos vivendo. Hoje, aquele que te diz eu te amo, está matando. Hoje, aquele que te diz eu te amo, está ferindo. Hoje, aquele que te diz eu te amo, não consegue suportar tudo. Muitas das vezes, há traição. Muitas das vezes, a palavra tudo suporta no eu te amo não está acontecendo. Porque quão duro é nós casarmos e chegar, sempre no início do namoro, nós dizemos assim, é tão maravilhoso, é tão gostoso, tudo é mar de rosas, né? Tudo é beijinho, tudo é abraço, porque está no início. Só que o amor tudo sofre, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, com o passar do tempo, né? Você vai convivendo com o passar do tempo, você vai assim presenciando algumas coisas e o tempo vai passando, você não tolera muito algumas fraquezas, tanto dele como dela. Você já não suporta mais algumas coisas. E principalmente as palavras, né? Sem contar palavras que às vezes ferem, machucam. Então, para nós dizemos, eu te amo, temos que suportar algumas situações vivenciadas dentro do nosso lar. E nós vemos que o adversário ele tem entrado, ele tem trabalhado de uma forma, principalmente na casa dos servos de Deus. Ele tem entrado e tem afligido, né? Se a esposa ora, quantas das vezes o marido está afastado, ou quantas das vezes o esposo, né, está na presença e a esposa está fora. Quão difícil é algumas atitudes daquele que não está condizendo com aquele que está orando pelo teu lar. É onde entra a nossa aflição, o nosso desespero, perguntando para Deus por quê? Ou até quando esta situação? Né? É a nossa pergunta que nós fazemos para Deus. Eu quero mostrar um pouquinho para você nesta tarde. Para você que está dentro da palavra do Senhor, orando pelo teu esposo, orando pela sua esposa, orando pelo teu lar. Casamento não é somente, né,
momentos de prazeres, não é somente momentos de felicidade. Casamento envolve a proximidade, espiritualidade, envolve o seu emocional e o seu físico. Porque tem muita coisa que abala o teu emocional, mexe com o teu espiritual e quantas vezes destrói o físico. Porque quantos ora e diz, Senhor, estou orando e não vejo nada acontecer. Senhor, estou orando e nada muda. Senhor, estou orando, até parece que os céus está de bronze para mim. Esta é as situações que estamos vivenciando nos dias de hoje. E eu trago para você um pouquinho do amor de Deus mostrado para este servo, né? Lá onde fala de Oséias. A Bíblia vai dizer para nós que Oséias estava ali quietinho no seu lugar. Só que os céus estavam em ação. Os céus precisava trabalhar em favor de um povo que agora se voltou contra Deus em prostituição, se voltou contra Deus, dando ouvido a outros deuses. Talvez você possa dizer para mim nesta tarde, irmã Débora, mas o que é que isso tem a ver? Observe só o amor de Deus sobre a nossa vida nesta tarde, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa. Deus, então, agora, para trabalhar no meio deste povo, Deus precisa que alguém vivencia, que alguém passe, que alguém sinta na carne o que é o verdadeiro amor. Eu não sei nesta tarde como está a tua vida sentimental, como está a tua casa, como está, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, até mesmo, né, o teu emocional nesta tarde. Porque tem luta que nos abala tanto, que às vezes tira a nossa força diante da presença de Deus. E nós vemos, então, que Deus, observando a situação e vê que não tem como esse povo mais, aos olhos carnais, voltar ao primeiro amor. Voltar agora a olhar para o que Deus fez, para o que Deus continua fazendo. Então, Deus trabalha na vida de Oséias. Coloca uma prostituta. A palavra de Deus vai dizer. E esta prostituta, Oséias sabe que ela tem práticas, que ela tem fama, que ela faz coisas que nenhum homem direito gostaria que fizesse. Mas o nosso Deus, quando ele quer agir, ele contraria todas as coisas. Eu costumo dizer que ele complica para depois explicar. Porque Deus não tem que dar satisfação do que ele faz. Ele simplesmente faz porque ele é Deus. E nós vemos então que Deus agora, Oséias ora, e Deus diz, Oséias, tu vai casar com esta mulher. Oséias poderia dizer assim, mas Deus, sou teu servo. Como é que você me põe numa situação dessa? Mandando eu casar com uma pessoa que o Senhor sabe que é fora dos preceitos, que é fora das suas coisas. Como é que eu posso fazer isso? Mas a Bíblia vai dizer que Oséias não questiona. Porque Oséias sabe que quem começa uma boa obra também termina. Não importa de forma que o Senhor vai começar. Se ele tiver que entrar nesta tarde, como a palavra de Deus diz, muitos esperavam
quando Moisés ia abrir o mar, que a abertura do mar fosse da onde Moisés estava para o fim. Mas a palavra de Deus diz que lá do fundo, lá, veio um vento oriental trazendo um movimento onde abre as águas de trás para frente. Gente, consegue entender nesta tarde? Por quê? Porque os israelitas conheciam vento. E nesta tarde, você conhece o que é vento de Deus? Você consegue explicar de que forma Jesus está chegando nesta tarde para te ajudar? Nós vemos então que Oséias se casa com esta mulher. A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, ela não erra. Ela permanece como uma esposa fiel. A palavra de Deus diz então que eles têm filhos. Só que o tempo vai passar. E nós sabemos que quem tem práticas, costumes do passado que ainda não foi liberto, vai voltar para a mesma fonte. Vai voltar para a mesma situação. E quando Oséias agora pensa que tudo está bem, novamente, aquela mulher retorna para as coisas errôneas. E a Bíblia vai dizer que então ela é vendida. E Oséias então se desespera. Ele ora a Deus e consegue dizer, mostrar para Deus que agora ele ama esta mulher. E o que é que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que Deus diz assim, está doendo, Oséias. Esse amor que você sente está machucando. Está machucando. Porque ela voltou para as coisas erradas. Eu quero te dizer, Oséias, que é assim que você precisava se sentir para saber como eu sinto com o povo que agora volta para trás, se prostitui, arruma outros deuses e esquece de mim. Só consegue pregar. Só consegue falar quem passou. E a palavra de Deus resume dizendo que Oséias, então Deus permite que Oséias compre aquela mulher novamente. E agora faça a obra do Senhor. Por quê? Agora Oséias consegue pregar. Agora Oséias consegue verdadeiramente dizer para as pessoas o que é o amor de Deus, porque ele viveu a dor do evangelho, da palavra. Ele sentiu o que Deus estava sentindo pelo povo. O que é que eu quero dizer para nós nesta tarde, dentro desta passagem? O nosso Deus uniu. O nosso Deus selou. Abençoou a cada lar. O nosso Deus sustentou e tem sustentado até agora. Ainda que pessoas têm passado por situações em que muitas das vezes dentro do lar você pega com o seu sorriso, você lê uma palavra, louva a Deus,
mas o coração está rasgado, mas o teu físico, o teu emocional está praticamente explodindo, porque o que você está vivendo nem sempre está em conformidade com o que você está pregando. Quão difícil é Deus te usar numa área para levantar alguém, para curar alguém, e você está ferido. Porque dentro do teu lar, o adversário tem entrado, assolado, tem desfeito, tem verdadeiramente, às vezes, até destruído. Quantas pessoas têm falado de amor, mas a dor por não estar vivendo este mesmo amor tem sido difícil. Eu costumo dizer, eu e meu esposo, às vezes, nós falamos assim, ele fala, filha, você me ama? Eu digo assim, eu amo Jesus. Você não me ama? Aí eu digo assim, a palavra de Deus diz, amai a Deus primeiro sobre todas as coisas. Porque para mim amar quem está do meu lado, eu preciso entender o que é o amor de Deus. Porque o amor seja não fingido. É muito fácil você dizer para o teu esposo ou para a tua esposa, eu te amo. Mas quantas das vezes, se ele se levantar ou se ela se levantar, as palavras não são a mesma que você diz de amor. Às vezes é palavra, muitas mulheres saem do lado, Senhor, eu não aguento esta prova. Eu não aguento este homem. Ou às vezes o próprio marido. Nós já ouvimos tantas palavras nos dias de hoje que nós estamos vivendo no meio de casais. Passamos por situações com um casal que eu falei ontem. Anos Deus vinha falando com eles. Anos. Deus tomando a minha vida, a vida do meu esposo, dizendo, Deus quer mudança no meio desta casa. Deus quer que vocês aprendam a se suportar um ao outro. Porque chegar na igreja de mão dada, dizendo, essa é minha esposa, esse é meu esposo, mas dentro de casa só Deus sabe o que a mulher ouve. Ou talvez só Deus sabe o que o marido ouve, porque tem irmãs que é só o sangue também. Às vezes é fácil pedir oração. Eu quero que ele muda, mas eu não quero mudar. Eu quero que ela muda, mas eu não quero mudar. É muito difícil, complicado. E nós conversávamos com ele. Passava uma semana, daqui a pouco novamente se pegavam, se agrediam em palavras, e nós sentávamos e conversava e dizia, eu amo ele. Que amor é este? O amor seja não fingido. Se você está ferindo tua esposa, se você está ferindo teu esposo, este amor não é de Deus. Porque o verdadeiro amor tudo sofre, tudo suporta. Casou? Ah, ele não era o homem da minha vida, mas você orou a Deus e pediu. Quantas diz, Senhor, tira! Tira porque eu não aguento mais. Tá assim, tá assado, tá não sei o que, tá não sei o que lá. Irmãos, eu sei que não é fácil quando um dos cônjuges estão fora da presença.
É muito difícil. Só quem viveu sabe dizer. Por que que a Bíblia diz, tem muita gente dizendo assim, Deus une e ele não separa. Vamos dentro da Bíblia? A Bíblia diz que por causa da dureza dos vossos corações, há separação. Porque Deus sabe o tempo que também você aguenta. Você ora, ora, ora. Você é templo do Espírito Santo. Deus também não vai permitir que use teu templo aqui dentro e se prostitua lá fora. Jamais. Aí é onde entra quem está pronto para se separar, está pronto para morrer, porque a palavra diz, até que a morte vos separe. Estamos vendo dias difíceis. Dias em que casamento virou troca de roupa. Casa hoje, amanhã tem outro, depois da manhã outro, daqui a pouco eu estou amando outro. Talvez nessa tarde, você gostaria de uma palavra que mexesse com o seu emocional, que fizesse você vibrar, chorar, pular. Mas a palavra de Deus dessa tarde não foi eu que escolhi. Mas o Espírito Santo de Deus é que fala nesta tarde. E ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma só carne. Isso significa, vai doer, Oséias. Tu vai chorar, Oséias. Mas quantas vezes é em meio à dor que eu quero lhe usar? Quantas das vezes é em meio a esta dificuldade? Porque se Deus deixar nós 100% sem ser provado, para ser aprovado, nós paramos. Nós não fazemos nada. Por que que você acha que esta live tem irmãs trazendo temas, tem irmãs pregando? Quantas das vezes eu estou aqui ouvindo quando dá a oportunidade? E tem caminhos que o Senhor quer levar algumas irmãs. Eu não sei se é o medo de pregar o que Deus manda, ou o medo de muitos não ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha, saiba de uma coisa, abriu a live, quem fala é o Senhor Jesus. Pregue o que Deus mandar pregar, porque a ordem de Deus para nós nessa tarde está doendo, Oséias, doeu mais em mim, mas é na dor que eu vou te usar. Ele não te ouve, mas eu te ouço. Ele talvez não te suporte mais como esposa, mas eu, como teu pai, te suporto nesta tarde, porque eu te criei e te levantei. E às vezes tu diz, eu não vou fazer mais. Quem somos nós nessa tarde? Tem irmã que o coração só falta explodir. Deus sabe como entra nesta live. Deus sabe o pensamento como um
turbilhão. Às vezes a gente está perguntando, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? E quantas das vezes o adversário coloca, olha o que você está passando. Ainda vai pregar? Olha o que você está vivendo. Ainda vai louvar? Você vai. Porque quem te chamou, enquanto você faz a obra, ele cuida da sua casa. Enquanto você faz a obra, pode ter certeza de uma coisa. Aquele homem que está dentro da tua casa, que acha que fala grosso, que acha que manda, que acha que é o dono da razão, ou aquela mulher que age desta forma, eu quero dizer para você nesta tarde, ainda o leão ruge na tua casa e no teu lar. Aleluias! Não é fácil. Quando Deus quer começar a obra dentro do nosso lar, não é fácil. Às vezes queremos procurar caminho mais simples. Como esta irmã que eu estava falando. O Senhor várias vezes mostrava para mim, para o meu esposo, o espírito da morte dentro daquele lar. Irmãos, era coisa terrível de se brigarem, de pegarem, às vezes até faca, o que tivesse na mão. E as ameaças, eu vou embora. Ela sempre ameaçando, eu vou embora. Eu vou embora. E nós dizia, por que casou? Porque eu não aguento ficar sozinha. Mas casamento não é isso. Casamento não é cama. Casamento não é só beijinho e abraço. Se fosse assim, nós somos noivos de Cristo. O nosso casamento com Cristo é doído. É difícil. Tem angústia, tem dor, tem perseguição, tem luta, tem levante. Tem palavras que ferem. E ela nem sempre vem de lá de fora. Acharia que o casamento carnal seria fácil, não. Deus está entrando neste lar. Deus está entrando nesta tarde. Eu poderia dizer para você nesta tarde, Deus está solucionando o teu problema. Mentira. Deus está te fortalecendo dentro do problema. Preste atenção, vários versículos estão sendo citados nesta tarde. Daniel na cova dos leões. Deus não tirou Daniel da cova. Deus deu vitória dentro da cova. Por que quer fugir? Por que quer parar? Por que quer descansar? Por quê? O amor tudo sofre. O amor não é teu marido. Jesus Cristo é o amor que traz no meio de vocês. O amor tudo suporta. Você às vezes não suporta nem uma dor. Quanto menos as aflições. Então tudo você suporta com Cristo. O amor tudo espera.
Ele está nos ensinando que com o amor dele, tu pode esperar, porque ele está a trabalhar. O amor tudo crê. Tem fé aí nessa tarde? Tem fé aí nesta tarde? Se tem fé, tem esperança. Se tem esperança, tem providência. Se ele prometeu a união, ele só desfaz se ele quiser. Mas de uma coisa eu tenho certeza dentro desta passagem. Aleluia. Ainda que ele não queira mais andar do teu lado como dois unidos, mas você ainda assim continua sendo três, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo ainda anda contigo dentro do teu lar. Tem irmã que acha que está sozinha dentro do lar. Tem irmã nesta tarde que faz comida em lágrimas. Tem irmã que só pode chorar no banheiro, tomando banho, as lágrimas caindo. Para que ninguém possa ver. Tem irmã que tem que esperar o esposo sair. Tem pessoas nessa tarde sufocadas. Ah, mulheres. Ah, homens nessa tarde. Porque a palavra de Deus é para todos nós. Só Deus sabe a dor de cada um nessa tarde. Mas por que Deus te dá Oséias? Porque para você pregar para alguém, você tem que viver. Está vivendo? Então tenha certeza que Deus vai te usar na área que você mais sofre. Não tem muito o que falar, Amanda Souza. Não tem muito nesta tarde. O que está se esticando naquilo que o Espírito Santo de Deus não mandou. A ordem para nós nessa tarde é continuar. Continua. Porque o Senhor permitiu que Oséias comprasse. Quem o adversário diz está vendido, não tem mais jeito. Aí o Senhor diz assim, ó, aquele que está na tua casa, ou aquela que está ali, neste processo, assim como eu comprei Gomer, usando a vida de Oséias, eu já comprei esta vida pelo sangue do Cordeiro. Tem duas opções para muitos nesta tarde. Alguns Deus vai permitir transformação. Outros Deus vai permitir que verdadeiramente seja preparado e recolhido. E outros Deus vai permitir que a porta narabadassai seja a porta de saída. Mas o Senhor diz, às vezes eu preciso levar para consertar, né, cantou. E tu tá aí, Deus, não interfira no meu trabalhar. Porque eu vou fazer conforme a minha vontade. E a vontade de Deus dói.
mas ela é perfeita. Hoje essa irmã que passou pelo processo de tanto, Senhor, falar, por causa de uma briguinha besta, ela disse: tô indo embora, tô te deixando. Esse irmão simplesmente subiu num negócio lá, abriu ali o telhado que não tinha forro, só feito de telha, amarrou a corda e tirou a sua própria vida. Eu faço uma pergunta para você nesta tarde. Tem pessoas que até a depressão tem entrado. E muitas das vezes, irmãos, não está na vida do ímpio. É na vida do ser humano, que se diz ser servo de Deus. Eu quero trazer um alerta para a vida das irmãs, dos irmãos que estão ouvindo nesta tarde. Muito cuidado com profecia. Tem pessoas entregando só o que Deus não está mandando, portanto, não tem se cumprido. É muito eis que eu te digo, eis que Deus falou e Deus não está falando nada. A casa continua do mesmo jeito, da mesma forma. Mas nós sabemos aquele que Deus usa de verdade. Nós sabemos aquele que Deus tem o chamado. O que aconteceu naquele lar. Nós alertávamos muito na palavra, mas dava ouvido lá fora em profecias. Eu dou 3 dias. Eu dou 5 dias que Deus manda dizer que tudo vai mudar. E agora? Fique com essa mensagem nesta tarde. Jesus preparou para Oséias para que ele fosse comprar Gomer de volta. Mas Jesus, no teu casamento, não tem que comprar nada, porque o preço pago no Calvário já comprou tudo. A única coisa que ele pede para nós: continue na minha presença. Continue mesmo em lágrimas. Vai mais uma palavra para ti nesta tarde. Mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Fique com essa mensagem nesta tarde. Jesus, ele vai de encontro ao teu casamento. Vai de encontro à tua casa. O que tiver que acontecer, somente glorifica ele. Eu agradeço esta rica oportunidade e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração nesta tarde, sabendo de uma coisa: nós somos o barro e sempre seremos. Mas uma certa feita o Senhor disse assim: diga para aquele irmão que ele é vaso de ouro. Aí eu disse: mas Senhor, de ouro? O Senhor disse: de ouro. Aí o irmão disse assim para mim, assim, eu disse: irmão, Deus manda lhe dizer que você é vaso de ouro. Aí ele disse para mim assim, todo orgulhoso: pastora Débora, falta muito para mim chegar a vaso de ouro.
Mas eu louvo a Deus por isso. Que diminua eu e cresça Cristo. Quando terminou o culto, ele perguntou para mim, sim, irmã Débora, por que Deus disse para mim que eu sou vaso de ouro? Porque eu disse para ele assim, assim diz o meu Senhor, estou purificando o ouro no fogo. Fique com a mensagem nesta tarde. Ouro, ele derrete e purifica. Barro, ele amassa. Então não se preocupe com a qualidade do vaso. Se preocupe somente em adorar. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra santa fiel. Luz, pode fazer essa vida para a Débora?